Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a cirurgiã dentista, doutora Adriana Canhani. Doutora Adriana, é um prazer te receber aqui no nosso programa. O prazer é todo meu do convite, eu agradeço. Inclusive, a doutora Adriana, você atua, né, como cirurgiã dentista na UTI da Santa Casa aqui de Poços, correto? Sim. Eu sou a cirurgiã dentista da UTI adulto do Hospital da Santa Casa. Agora há pouco, antes dos comerciais, né, havia comentado sobre a especialização de odontogeriatria. Você poderia explicar para a gente como é essa especialidade? Sim, a odontogeriatria é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, é uma especialidade relativamente nova, que ela traz um atendimento especializado aos idosos, atendendo os idosos que são os idosos dependentes, parcialmente dependentes e os independentes. Esses idosos podem ser atendidos em consultório, sendo atendidos também nas instituições onde se encontram, podendo estar eles totalmente dependentes e atendidos também à beira de seus leitos. Mas você não atende só os idosos, né, na sua clínica? Acho que você atende todas as faixas etárias. Sim, em meu consultório odontológico eu atendo todas as faixas etárias e realizo esses atendimentos especializados aos idosos, e quando há necessidade de um atendimento na residência, nas suas instituições ou no hospital, eu vou até lá através do meu equipamento odontológico portátil para fazer esse atendimento odontológico a esses idosos. Então, isso é muito importante, isso é muito bom, né? Você fazer o atendimento, né, na casa da pessoa, um equipamento odontológico portátil. Então, quem está nos assistindo, né, eu acho que isso é muito importante. Mesmo porque o nosso país envelhece no ritmo acelerado, né? Nós seremos, em 2050, o 6º país mais idoso do mundo, e nós precisamos nos preparar para esses idosos que estão chegando. E eu acho que não é todos, né, que vão pedir para você fazer o trabalho em casa. Eu acho que tem que usar o bom senso também, se é aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de sair de casa e até seu consultório. Exatamente, que são os pacientes parcialmente e os totalmente dependentes. Doutora, na Santa Casa, como que funciona, como se você desenvolve o seu trabalho na UTI? Sim, o nosso trabalho foi intitulado Odontologia Integrada à Unidade de Terapia Intensiva. Ele foi idealizado primeiramente por mim e pela Priscila, que é a enfermeira responsável pelo serviço de controle de infecção do Hospital da Santa Casa. Nós fizemos um projeto baseado em evidências científicas da importância da odontologia dentro das unidades de terapia intensiva. Apresentamos a diretoria, apresentamos a coordenação da unidade de terapia intensiva adulto. Esse projeto foi aprovado e nós estamos completando 1 ano de atendimento odontológico dentro da UTI adulto. E tem alguma legislação, alguma coisa que regula esse atendimento em UTI? Atualmente existe um projeto de lei em que tramita, no Congresso Nacional, da obrigatoriedade do serviço de odontologia nas unidades de terapia intensiva no país. Esse projeto ainda está em votação. Mas o ano passado, há uma RDC de número 7, de fevereiro de 2010, que traz como que a odontologia sendo um serviço essencial dentro das unidades de terapia intensiva. Quantos leitos, você atende e qual que é a complexidade desses pacientes? Na Santa Casa nós temos 10 leitos e nós trabalhamos com pacientes de alta complexidade. Esse trabalho você tem assim um horário já pré-determinado, você tipo assim, você está de plantão 24 horas, você é chamada a hora que necessita. Como que você faz esse trabalho na UTI? Ele foi muito bem organizado e ocorre da seguinte maneira: toda vez que há admissão de um paciente, a escriturária, nós temos 2 escriturárias, ela me comunica da internação desse paciente e eu vou até a UTI para poder avaliá-lo. Isso pode ocorrer de segunda a segunda, feriado, domingo, isso é independente do dia. Adriana, o tratamento que você realiza na UTI, são só para pacientes acidentados, são pacientes, tratamento de rotina, como são esses tratamentos? Na UTI, todos os pacientes são avaliados, independente do motivo a qual ele foi admitido dentro da unidade de terapia intensiva. Então, primeiramente, quando eu vou avaliá-lo, eu sempre converso com a equipe médica, sobre o exame clínico. Ele necessitando do tratamento odontológico, nós discutimos o caso, avaliamos, posteriormente agendamos
o tratamento do procedimento odontológico a ser realizado. Após essa conversa com a equipe médica, dentro de uma equipe multidisciplinar, eu comunico a família através do que é necessário a esse paciente. A família nos fornece uma autorização para que esse procedimento odontológico seja realizado e ele é realizado a todos os pacientes que necessitam e que podem ser submetidos naquele momento. Eu acredito que os pacientes acidentados são os pacientes que mais te chamam atenção, não é isso? O paciente que você mais trabalha, porque eu necessito intervenção cirúrgica. E muitas das vezes eu acredito que não pode deixar o paciente ter alta da UTI primeiro para começar o início do tratamento. Eu acho que você tem que começar realmente na UTI, não é isso? Sim, o tratamento odontológico ele é feito exclusivamente dentro da unidade de terapia intensiva. Os pacientes politraumatizados, quando há necessidade de cirurgias faciais, é chamado os nossos colegas bucomaxilos faciais para avaliarem e eles realizam essas cirurgias. E eu atendo todos os pacientes oncológicos, que nós atendemos vários desses pacientes, os pacientes politraumatizados, nós atendemos pacientes com alto grau de complexidade. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a cirurgiã dentista doutora Adriana Canhani. Doutora, qual foi o primeiro passo para a implantação desse serviço na UTI? O primeiro passo foi um projeto, uma pesquisa baseada em uma literatura mundial do serviço de odontologia, quais os benefícios que ele traz ao paciente internado numa unidade de terapia intensiva. Houve uma reunião com a coordenação da UTI, com a diretoria do hospital, esse projeto foi aceito e foi implantado. Eu me sinto muito, muito feliz de fazer parte dessa equipe, muito mesmo. E com razão, né? Agora uma curiosidade, por exemplo, a higienização bucal, como que é feito dentro da UTI? Na Santa Casa nós temos as educações continuadas. Essa higienização bucal foi dada uma educação continuada por mim e pela enfermeira Priscila a todos os técnicos de enfermagem, a supervisão de enfermagem participou, a coordenadora de enfermagem participou e foi dada uma aula. A Santa Casa nos fornece as escovas dentais a todos os pacientes admitidos dentro da UTI adulto. Essas higienizações são feitas 3 vezes ao dia, estando o paciente entubado, traqueostomizado ou não. Todos os pacientes têm a higienização da sua boca, da sua gengiva, da sua língua principalmente. Todos recebem higienização bucal 3 vezes ao dia. Doutora Adriana, quais os procedimentos que são realizados dentro da UTI? Você podia comentar um pouquinho mais com a gente sobre isso? Sim, os procedimentos são procedimentos de dentística, que são as restaurações, procedimentos cirúrgicos, extrações, exodontias dentárias quando são necessárias e tratamentos periodontais. Todo o meu instrumental ele fica armazenado no hospital, esterilizado lá e fica lá. O meu consultório portátil eu levo até o hospital e assim os procedimentos são realizados à beira do leito. Então nós sabemos que são inúmeros benefícios, e você poderia então citá-los, alguns benefícios que se dão dentro da UTI. A gente sabe que tudo tem a ver, tudo de bom para o paciente, mas poderia citar alguma coisa para a gente? Nós já tivemos bastante benefícios. Uma que é o bem-estar do paciente naquele momento, ele não ter dor, porque complicações bucais podem agravar a saúde geral desse paciente, aumentando o seu tempo de estadia, aumentando a sua permanência e outras complicações, como as infecções respiratórias. Dentro disso, nós tentamos trazer a melhor qualidade de vida possível naquele momento que o paciente está passando. Nós já conseguimos reduzir os custos hospitalares após o serviço de odontologia ser implantado, já conseguimos diminuir o número de infecções respiratórias, as pneumonias associadas à ventilação mecânica. Enfim, nós tentamos trazer Quando ficando um certo tempo, pode até acontecer. Porque devido à boca, ela é considerada também uma condição de risco para o desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica, devido às microaspirações dessas bactérias presentes na boca. Então, nós já tivemos grandes benefícios neste 1 ano de serviço. E existe, assim, no Brasil, digamos, de uma maneira geral, muitos serviços odontológicos em UTI?
que eu conheço, são poucos implantados ainda. São poucos implantados e eu tenho muita felicidade de participar desse, principalmente por de um desses poucos, né? E nós temos o primeiro hospital a disponibilizar esse serviço dentro da UTI adulto aqui na região. Então, eu acho que foi um grande ganho, né? Não a mim, a cidade. Exatamente, para todos, né? Para todos nós. Doutora, o que o dentista, exceto já o que já foi comentado, pode contribuir dentro da UTI? O que mais o dentista pode contribuir? Ele contribui para a melhoria da qualidade de vida, para a diminuição da permanência desse paciente dentro da unidade de terapia intensiva, contribui também para a diminuição das infecções respiratórias associadas à ventilação mecânica, sendo uma infecção muito comum que ocorre dentro das unidades de terapia intensiva, e a pessoa também tem aquela sensação de higienização, a sensação de bem-estar. Ele traz realmente um grande conforto ao paciente. Ou seja, são inúmeros benefícios, né, que você leva para os pacientes, né? Inclusive evitando, como você acabou de citar, problemas de infecção, porque ali é uma porta de entrada realmente, paciente entubado. Porque hoje a gente tem que ver a boca, né, numa visão holística do paciente. É a saúde geral, não é só a saúde bucal, é a saúde geral. A boca faz parte de um todo. Então, como você faz parte de uma equipe multidisciplinar, então são vários, né, profissionais para atender todos os pacientes. Exatamente. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe, com toda a enfermagem, com todos os técnicos de enfermagem, os médicos, os fisioterapeutas, psicólogos, as nutricionistas. Isso me traz, todos me receberam muito bem. Inclusive, agora há pouco você citou, né, da presença da enfermeira Priscila, não é isso? Que você estava comentando, né, do trabalho dela também. Se você quiser comentar alguma coisa, Sim, a enfermeira acho que é Priscila, ela da sede do controle de infecção hospitalar da Santa Casa, que nós nos conhecemos através de um paciente do meu consultório, e ela me apresentou ao Dr. Mário Kruner, médico infectologista, que depois me pôs em contato com o Dr. Tasca, que é o nosso coordenador, a enfermeira Luciene, que é a coordenadora geral da enfermagem da unidade de terapia intensiva, toda a diretoria do hospital, diretores clínicos, superintendente, a qual nós montamos esse grande projeto. Isso é importante, a população só tem a ganhar, os pacientes da UTI, todo mundo, inclusive, né, parabenizar que é uma das poucas equipes, né, que existe, como você disse, o dentista integrado no nosso país. Eu gostaria que você comentasse também alguma coisa sobre a odontogeriatria, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com a cirurgiã dentista, a doutora Adriana Canhani. Doutora, agora há pouco, né, eu comentei com você para você falar um pouco da tua especialidade, que é a odontogeriatria, né? Falar um pouco mais, né, para os nossos telespectadores. Sim, eu trabalho em meu consultório, né, particular. Eu atendo clínica geral, atendo todas as faixas etárias e gostei e preferi me especializar em odontogeriatria, que foi uma especialidade que eu acho que para mim foi muito boa, está sendo. Atendo os idosos no meu consultório. Quando há alguma necessidade, vou até seu domicílio. Se esse domicílio eu posso fazer o atendimento odontológico, eu sempre trabalho numa equipe multidisciplinar, eu converso com o médico, a gente troca as ideias do que vai ser feito e faço os procedimentos na residência ou instituição a qual o idoso se encontra. E os pacientes que são necessários serem atendidos sob anestesia geral, também realizo atendimento hospitalar sob anestesia geral, no caso de uma necessidade do paciente. E daí já deixa de ser domiciliar, né, e acaba para ser hospitalar. Levando. Na tua clínica, você chega a fazer alguma cirurgia, alguma coisa, ou só em ambiente hospitalar, Adriana? As cirurgias exodontia são feitas também em minha clínica, quando há essa possibilidade. Sim, agora, quando há a necessidade de uma internação, faço sobre anestesia geral, sobre o hospital. Né? E você também comentou que está fazendo mestrado, né, em saúde... Sim, eu faço em saúde coletiva. Eu fiz minha especialização na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Campinas, e me aderi muito à faculdade, fiz mais 2 cursos de atualização lá. Comecei meu mestrado em agosto de 2009, saúde coletiva, que já está para terminar, que termina em dezembro, porque eu queria muito conhecer mais, estudar mais, que isso
sempre nos traz conhecimento, contribui à nossa vida, né? Conhecimento a mais não faz mal para ninguém. Conhecimento a mais né? não faz mal a ninguém. Me conta então um pouquinho para os nossos telespectadores, esse mestrado em saúde coletiva, o que você vai poder fazer a partir desse término do curso? Esse mestrado até já me ajudou, inclusive, para implantar o serviço na Santa Casa. Foi o que me trouxe uma grande base para isso acontecer. Inclusive, a minha pesquisa dentro do meu mestrado é exatamente da doença periodontal como um fator de risco para o desenvolvimento da pneumonia aspirativa, que é um assunto que eu gosto muito de estudar. Que é o que acontece muito em UTI. Que é o que acontece muito e acontece muito dentro das UTIs. Doutora Adriana, você poderia colocar, né, contar um pouco para a gente do benefício, você já falou vários, né, mas você disse que participa de uma equipe multidisciplinar. Então eu gostaria que você comentasse alguma coisa da importância do dentista, porque falando em dentista e hospital é uma coisa que a gente pouco ouve falar, né, a gente só ouve falar em médico e enfermagem, mas o dentista a gente quase não ouve falar, né? Então você poderia colocar mais alguma coisa para a gente sobre a atuação do dentista, Sim, né? O cirurgião dentista tem uma profissão muito tecnicista e nós sempre trabalhamos muito solitários. Então, eu acho que todos esses conhecimentos que vem vindo, essa integração multidisciplinar, só traz benefícios a nós, a todas as profissões e principalmente ao paciente. Porque eu acredito que, como eu já falei, a boca, ela faz parte de um conjunto. Nós não podemos separar mais. Nós temos que entender que tudo faz parte, é um sistema. E que é fundamental que nós possamos trabalhar numa equipe. E tem que estar funcionando perfeito. Funcionando perfeito. Não só no nosso consultório, em qualquer tipo de serviço. É fundamental que haja esse entrosamento para que a gente possa sempre fazer um planejamento e alcançar resultados positivos. É fundamental. Então foi bom, né, para a gente mostrar para os nossos telespectadores que o dentista também faz parte, né, de uma equipe hospitalar. E dentro do seu consultório também de uma equipe. Né? Doutora Adriana, toda semana nós temos umas perguntas, né, de nossos telespectadores. Você poderia respondê-las? Pois não. Então vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta. Gostaria de saber se uma pessoa que sofre um acidente com traumatismo facial que compromete a arcada dentária, se já na UTI essa pessoa já pode começar a ser tratada. Bom, Daniel, primeiramente, quando a pessoa ela é uma politraumatizada, o que ocorre? Ela chega à UTI, os médicos fazem toda a avaliação e, posteriormente, quando ela tem um trauma facial, como eu tinha citado, é solicitado a presença do cirurgião dentista bucomaxilofacial para que seja avaliado se houve fraturas, alguns problemas relacionados a esse trauma facial. Depois, imediatamente, eu já entro para a manutenção da saúde bucal dentro da unidade de terapia intensiva. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se na UTI faz extração de dente. Sim, Tânia, na unidade de terapia intensiva, após a discussão do caso com a equipe médica sobre a necessidade odontológica do paciente aos procedimentos que ele pode ser submetidos, sim, é feito exodontias dentro da unidade de terapia intensiva. Inclusive, não, como você colocou agora há pouco, não só a extração, mas também se necessitar de alguma cirurgia, você entra em contato com o bucomaxilo, não é isso? E ele realiza outros tipos de procedimentos. De fratura, né? Sim. Aí, no caso, você desloca esse paciente da UTI para o centro cirúrgico, lógico. Sim. Próxima pergunta. Que tipo de procedimento odontológico que o paciente precisa na UTI? Oi, Maria Helena, nós fazemos vários tipos de procedimentos odontológicos, desde exodontias quando são necessárias, profilaxias bucais, que são os tratamentos periodontais, as lesões cariosas, que são as restaurações na área de dentística. São realizados vários tipos de procedimentos odontológicos dentro da UTI adulto. Quer dizer, só fazendo um comentário antes de chamar a próxima pergunta, o paciente que tem um acidente, um acidentado, por exemplo, e perde vários dentes. Então, hoje o paciente já pode sair da UTI com os dentes? Quando isso ocorre, doutor Luciano, a reabilitação protética não é feita dentro da unidade de terapia intensiva. Não é feita dentro da UTI? Não. A reabilitação protética, por mim, não. Próxima pergunta. Como é feita a higienização da boca do paciente que está na UTI? Olha, Adriano, a higienização é feita pelos nossos técnicos de enfermagem, muito bem capacitados, muito bons profissionais.
as quais são realizadas 3 vezes ao dia, com escova dental, a qual a Santa Casa disponibiliza a todos os pacientes internados na unidade de terapia intensiva. É feita toda a higiene dos dentes, da língua, de toda a cavidade oral. Inclusive porque o paciente também, normalmente o paciente na UTI pode ser que esteja entubado, está inconsciente, sim. Então essa higienização realmente é feita pela equipe de enfermagem. Necessita um cuidado bem especial e um cuidado grande. Sim, quando ele já está orientado, ele mesmo realiza sempre com o auxílio da equipe de enfermagem. Ok. Próxima pergunta. O tratamento odontológico na UTI pode influenciar na recuperação do paciente? Sim, o tratamento odontológico ele traz grandes benefícios ao paciente. Eu me sinto muito feliz realmente dos resultados que nós já alcançamos, não só eu, acredito que toda a equipe, por nós vemos que nós já diminuímos o tempo de permanência dos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, diminuímos o uso de medicamentos, já trouxemos redução de custos ao hospital, então isso trouxe muitos benefícios, não só a nós, isso trouxe muita alegria a nós. Tem mais alguma pergunta? O tratamento tem que ser feito por um médico ou um dentista? Bom, por hoje é só, um abraço e até a próxima semana, doutor Luciano. Fique com Deus, Érica, se Deus quiser. Olha, Juliano, todos os tratamentos odontológicos são feitos por mim, como cirurgiã dentista, dentro da unidade de terapia intensiva. Sempre, mas antes, há uma reunião com a equipe médica, a qual eu explano todos os procedimentos odontológicos a qual o paciente necessita, e assim nós agendamos e realizamos os procedimentos. Adriana, chegamos então ao finalzinho do programa, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença e pedir que você deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, doutor Luciano, a oportunidade. Eu queria deixar uma mensagem que, principalmente, nós temos que ter muita humanização e solidariedade numa hora dessa, que é uma hora crítica. O paciente, geralmente, ele tem vários problemas que o acometem, por isso é o momento que ele está lá. Isso me trouxe muitos benefícios, não só odontológicos, como na minha parte de humanização, de crescimento. Eu acho que a gente precisa desenvolver e sempre tentar cada vez mais proporcionar o bem-estar aos nossos. É o amor ao próximo. E isso é muito gratificante, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Adriana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.